7 perguntas sobre a reforma tributária e por que pode não ser tão ruim assim. Você está ouvindo várias notícias sobre a reforma tributária e está confuso? Não se preocupe. Realmente está cheio de idas e vindas. Por isso, preparamos esse vídeo para te passar um resumo dos pontos mais importantes para você, que é empreendedor, ficar por dentro até este momento. Mas por que até este momento? Como ainda não foi aprovada, muita água pode passar debaixo dessa ponte, mas o que temos até aqui já é fruto de algum consenso. Eu vou te mostrar também 2 cenários aplicando as novas regras e te mostrar que, dependendo do percentual de distribuição que sua empresa adota, a reforma trará redução de carga tributária, e isso pouca gente tem falado. Número 1. Distribuição de lucros será tributada? Até hoje, os dividendos, isto é, os lucros pagos aos sócios da empresa, é isento do imposto de renda. Então, depois que a empresa apura os impostos, o que ela distribui aos sócios é livre de impostos. Com a reforma, esses dividendos serão tributados em 20%. E isso é um dos grandes consensos dessa reforma, não tem para onde fugir. Então, se a sua empresa distribuir 1 milhão de lucros, por exemplo, você vai receber 800 mil e pagar 200 mil de impostos. Número 2. A partir de quando entrará em vigor a tributação dos dividendos? Essa nova tributação, se aprovada, ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2022. É bom lembrar que o imposto de renda segue o que chamamos de regime de caixa, ou seja, o que importa é a data em que o pagamento é feito. Por isso, tudo que for distribuído a partir de 1º de janeiro será tributado. Número 3. Tem uma holding. Haverá então uma bitributação quando ela receber os lucros e repassar aos seus acionistas? Houve dúvidas no princípio se a holding que participa de empresas seria bitributada, ou seja, se haveria tributos sobre os dividendos pagos da empresa operacional para a holding e da holding para o sócio. O substitutivo que está valendo nesse momento colocou fim a essa discussão, deixando claro que as holdings localizadas no território nacional não serão tributadas 2 vezes. Portanto, não vai haver bitributação das holdings. Número 4. E que tem uma empresa do Simples Nacional? Também pagará imposto sobre a distribuição de lucros? Não. Os sócios de empresas que faturem até 4,8 milhões de reais por ano e que recebam até 20 mil reais por mês de distribuição de lucros serão isentos do imposto sobre os dividendos, ou seja, as empresas do Simples que distribuem até 20 mil por sócio, não haverá esse novo imposto. 5. Existe alguma forma de não tributar dividendos? Vamos lá. O substitutivo atual tem um inciso dispondo que caso a empresa faça a integralização dos lucros e depois de 5 anos faça a diminuição do capital, devolvendo aos sócios as cotas, ela estará isenta do IR. Então, para que isso aconteça, seria necessário integralizar o lucro e esperar 5 anos para distribuir. Suponha que o lucro de 2022 seja integralizado. Então, lá em 2027, poderão ser devolvidos os valores das cotas aos acionistas, sem a tributação dos dividendos. E assim sucessivamente, 2023 para 2028, 2024 para 2029. Mas lembre-se, principalmente para empresas do tipo limitada, quanto maior o capital integralizado, maior a responsabilidade dos sócios. 6. Os juros sobre capital próprio foram modificados? Sim. Com a nova regra, não haverá mais a figura do juros sobre capital próprio, que, convenhamos, é uma invenção brasileira. 7. Se os dividendos serão tributados, significa dizer que houve aumento da tributação? Não necessariamente. A reforma mexe em várias regras, tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas físicas. Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte de trabalhadores. Mas vamos falar sobre a ótica do dono de uma empresa. Haverá a cobrança do imposto de renda da distribuição, porém o imposto de renda cairá de 15% para 6% e a contribuição social sobre o lucro líquido cairá de 9% para 7,5%. Logo, a tributação das empresas do lucro real, que é de 34% do lucro, será reduzida para 24%. Exemplos. Nós temos aqui 2 cenários. O primeiro é supondo uma distribuição de 100% do lucros. Então, no cenário atual, nós temos uma empresa que teve um lucro antes do imposto de renda de 12 milhões,
Aí vem a carga tributária atual, né, de 15% de imposto de renda, 10% de adicional e 9% de contribuição social. Ela atinge então um lucro líquido de 7.944.000. Nesse exemplo aqui ela está distribuindo 7.944.000. Obviamente não tem hoje o imposto sobre dividendos e, portanto, o acionista vai receber 7.944.000. Então, somando todos os impostos desse cenário atual, distribuindo 100% dos lucros, está havendo o pagamento aqui de R$ 4.056.000. Agora vamos ver esse cenário com a reforma tributária. Então, são os mesmos lucros, 12 milhões de lucro antes do imposto de renda, e aqui nós temos uma redução da carga tributária na pessoa jurídica. Imposto de renda 6,5%, o adicional permanece em 10% e a contribuição social vai para 7,5%. Aí o lucro, após os impostos, ele vai de 7.900.000 para 9.144.000. E supondo que nós façamos a distribuição de 9.144.000, vai haver uma tributação de dividendos de 1.828.000. Então o acionista vai receber ao final 7.315.000. Então o que nós observamos aqui? O acionista recebeu menos e a empresa pagou mais impostos. A empresa e a pessoa física, né, olhando pela ótica do dono. Portanto, houve uma elevação da carga tributária em 628.000 ou 15,5%. Agora vamos para o cenário 2. A distribuição de 40%, a empresa ela não distribui 100% dos lucros. Ela reinveste, financiando clientes, estoques, comprando imobilizado e, portanto, ela distribui aí em torno de 40% dos lucros. No cenário atual, né, considerando o mesmo lucro antes dos impostos de 12 milhões, os impostos são exatamente os mesmos, né? 15% de IR, 10% de CS, 10% de adicional, 9% de CS, não tem dividendos e a carga tributária é 4.050.000. E como é que será na reforma tributária com o que temos até o momento? O imposto de renda de 7,5%, adicional de 10% e contribuição social de 7,5%. Lucro líquido de 9.144.000, só que aqui ela vai distribuir não 100%, ela vai distribuir 40%. Com isso, ela vai pagar imposto de renda sobre dividendos de 731.000 e vai ficar livre para o acionista 2.956.000. Ao final, nesse cenário, a empresa vai pagar 3.587.000, ou seja, uma diferença em relação ao cenário atual de 468.000 ou 11%. Você pode dizer, veja, para o acionista no final foi pago, ele recebeu menos, só que esse menos é menor que a economia tributária que está sendo gerada, que está sendo compensada lá na empresa. Então, isso aqui evidencia que, dependendo do volume de distribuição de lucros que a empresa tiver, pode haver sim uma redução da carga tributária. Quer saber mais? Assista mais vídeos em nosso canal ou acesse o site na descrição abaixo. Até mais!